Eh, então, para a gente começar, primeiro eu quero começar agradecendo quem quem veio neste horário, apesar da confusão aí de horários e lamentar profundamente que teve esse desencontro aí, que uma comunicação foi com 18 e outra com 19, mas façamos o melhor daqui, nesse tempo que vamos ter. Antes até de eu começar a falar aqui sozinha, queria convidar quem chegou a colocar aí no chat, em uma frasezinha, por que você escolheu estar aqui, né? Uma frase, pode ser uma pergunta, pode ser: tenho curiosidade de saber se comunicação não violenta combina com o mundo organizacional, que foi o chamado, né? Ou tenho vontade de ouvir casos, que também estava lá no comunicado, ou nada a ver com o ambiente organizacional, eu vim porque eu gosto de comunicação não violenta. Então, uma frasezinha que já me dá um gostinho do que vocês buscam aqui, para eu tentar oferecer o mais próximo possível do que vocês esperam. Eu acho tão importante a CNV aplicada ao mundo organizacional e gostaria muito de escutar casos e outras perspectivas. Obrigada, Nani. Daniel, aprender técnicas de comunicação para lidar com pessoas do trabalho. Então, Daniel, vou ver aqui uma pitadinha assim bem sintética, porque não ia muito falar do que é comunicação não violenta, mas eu tento em uma ou duas frasezinhas ouvir casos e aprender a lidar e usar a CNV no trabalho. Então, também uma vontade mais de aprender como se usa isso no trabalho. Grace tem curiosidade de ouvir diferentes perspectivas sobre CNV no ambiente de trabalho. Tudo bem. Não sei se Andréia, Jaqueline, como lidar com a CNV quando ela envolve hierarquia. Então, pergunta da Jaqueline, acho que veio só no privado. Quando envolve hierarquia, já foi um tema e tanto. Como fazer uma ponte em um ambiente corporativo e a paz da CNV. Será? Será que, né, parece que tem uma ideia aí de será que são incompatíveis, considerando ambientes de pressão? E a Marina, como RH, ajudar os colaboradores da minha empresa a usarem a CNV nos relacionamentos interpessoais e com clientes. Então, não é uma linha só de raciocínio que tem aqui, né, no chat. A minha ideia hoje é falar mais dos casos em si, né? Eu tinha imaginado mais isso, assim, de alguns dos casos, porque felizmente tem crescido bastante, e eu celebro profundamente mais e mais pessoas e organizações e consultorias trabalhando nas organizações, né, e levando a comunicação não violenta para os ambientes de trabalho, mesmo que possa parecer desafiador, às vezes quase assim: "Nossa, será que é compatível?". Então tinha imaginado em ficar bem nessa discussão. Mas então, talvez só para dar um gostinho aí, especialmente para o Daniel, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e passar uns 3, 4 slides que eu costumo inclusive passar para os alunos de MBA. Não estava imaginando que ia por aqui. Ops. Mas só para dar uma ideia, então, de onde falarei, né, o que vou falar. Algumas das referências, especialmente esse livrinho alaranjado aí, que é o clássico Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, do Marshall, o criador barra sistematizador da comunicação não violenta, porque ele mesmo diz
nesse livro aqui que ele não inventou nada de super novo, mas ele organizou, sistematizou conhecimentos já muito antigos, né, uma pergunta antiquíssima da humanidade, como a gente pode se relacionar com mais harmonia e equilibrar melhor o que cuida de cada indivíduo, o que cuida da interação, o que cuida do coletivo, do sistêmico. Isso nunca foi simples e muita gente estudou e pesquisou e experimentou coisas a respeito, mas com este nominho, comunicação não violenta, então vem do Marshall Rosenberg, um psicólogo norte-americano que já faleceu em 2015. E tem uma contribuição que eu acho preciosa aqui para quem prefere ler em português, que é esse livro mais recente, Comunicação Não Violenta no Trabalho, um guia prático para se comunicar com eficácia e empatia, né? Então, esse equilíbrio entre empatia, eu escuto, eu olho o lado do outro, e também eu cuido de eficácia e de posicionamento, de assertividade, né? Como conciliáveis, sem precisar ser uma coisa ou a outra, né? Muito pelo contrário. Uma coisa através da outra, e juntas. E eu gosto sempre de citar Brené Brown, que tem tudo a ver com comunicação não violenta, o que na CNV a gente costuma chamar de autenticidade, né? A gente se expressar, se mostrando para o outro, inclusive se mostrando imperfeitos, como somos. A Brené Brown fala muito da coragem de ser imperfeito, ela vai falar bastante de vulnerabilidade, mas muito ali de mãos dadas com a comunicação não violenta. E felizmente com toda a credibilidade acadêmica que ela traz. Então, só para dar um gostinho aí, não vou entrar nisso. E aí, para trazer um diagrama assim, bem geral, para quem está com a pergunta, né, de mas o que é isso? Que técnicas são essas para aprimorar relacionamentos profissionais e pessoais? Aqui tem um gostinho muito sintético, porque a CNV é muito, 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 muito mais profunda do que tudo isso. Aliás, eu gosto sempre de citar que o livro em inglês não tem este subtítulo que a gente tem em português, lá é The Language of Life, a linguagem da vida, né, para mostrar que é uma pesquisa muito profunda, muito além de técnicas, mas para quem tem curiosidade de o que está sendo chamado de técnicas, né, talvez esse seja um esqueminha bem geral. O Marshall percebeu que para uma fala ser autêntica, e menos, com menor chance de ser percebida como agressiva, é importante que ela dê nitidez de quais são os fatos, do que é observável, do que realmente aconteceu, para que o outro, inclusive, saiba do que estamos falando. E aí que a pessoa também consiga expressar sentimentos. Então, aqui a gente já vê que é bem profundo, né? Especialmente se responsabilizando pelos sentimentos, numa fala muito em primeira pessoa, de olha, a partir de, sei lá, disso que aconteceu entre nós na reunião, eu fiquei frustrada, eu fiquei desapontada, eu fiquei surpresa, ao invés de você me surpreendeu, você me chocou, você me frustrou, porque eu tenho, se eu estou falando no presente, uma necessidade humana, que, portanto, é compartilhada por qualquer ser humano, de confiança, de parceria entre nós, de reciprocidade. Então, essa ideia de perceber que o que está gerando o sentimento é uma necessidade humana universal, preciosa, que a gente realmente vai se sentir mal quando não tem, ou vai se sentir bem quando tem. Então, a necessidade como a raiz ali dos sentimentos. Para daí, então, ir para a parte pragmática, muito típica no mundo organizacional, né, que geralmente não comunica esses três aqui, já vai, olha, então, na semana que vem a gente pode combinar não sei o que, não sei o que lá, ou na próxima reunião, blá, 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 blá. E aqui essa ideia da gente, só depois de gerar conexão e uma compreensão nessas camadas, falar, então, pensando nisso, para fortalecer nossa parceria ou a confiança entre nós, ou um senso de equilíbrio, ou de justiça, ou de
qualquer coisa assim preciosa, a gente pode combinar tal coisa? E então a gente combina, propõe. E a empatia com um foco especialmente em 2 daqueles 4 pilares. Os 4 elementos são importantes, a gente tentar escutar também o que aconteceu, quais são os fatos, a gente escutar também um pedido, mas eu vejo que o grande desafio é a gente olhar para o que o outro faz ou não faz, tentando compreender o que será que essa pessoa está sentindo e o que será que ela está precisando, né? O que será que ela está necessitando e não desejando, que é essa camada aqui mais superficial da estratégia, do como, né? A necessidade é esse o que mais profundo, que talvez a gente pudesse até relacionar com valores humanos. E outro pilar, inclusive, para a gente conseguir ter uma fala autêntica, é vir para dentro e ganhar clareza do que está acontecendo dentro de mim, né? Que a gente chama de autoempatia. E quando me pedem 4 palavrinhas assim no pitch de elevador, mas o que é a CNV? Olha, ela está interessada em gerar compreensão mútua. Então, eu ser compreendido e eu me dispor a compreender o outro. E aqui tem um grande desafio, porque muitas vezes a gente quer na conversa que o outro me compreenda, mas talvez com pouca abertura para tentar compreender o outro, especialmente se o outro é muito diferente de mim, para daí a gente gerar confiança, conexão entre nós, esse gostinho de estamos juntos aqui, dialogando, não somos inimigos, somos do mesmo time, ou da mesma empresa, ou do mesmo planeta, que seja, e queremos uma solução que seja ganha-ganha, né? Mas que vem lá no final, depois da gente gerar uma compreensão entre nós. Então, assim, essa é uma visão super geral, me dá até pena fazer isso com a comunicação não violenta, mas para a gente ir para os casos, eu coloquei aqui alguns que eu tirei, dá para a gente mandar depois para vocês. Ah, não sei porquê, no primeiro slide não apareceu a fonte ali, que é um artigo da ABEGE, que é uma das grandes associações, talvez a maior, eu acho, Associação de Comunicação para o Mundo Organizacional, que em 2020 definiu como tema do ano a comunicação não violenta e fez algumas publicações, dentre elas uma que eu achei excelente, assim, de cerca de 30 páginas, onde alguns casos são mencionados, como o caso clássico aí, mundialmente conhecido, da Microsoft, que o Satya Nadella assumiu lá como CEO em 2014, com um pequeno desafio, que eu resumi aí em uma frasezinha de transformar uma empresa gigante, mas que estava estagnada em crescimento, e com um clima de muita hostilidade, em um ambiente de mais colaboração, de mais confiança, de mais segurança psicológica, outro termo da moda, e com isso mais inovação, mais possibilidade de ideias novas surgirem. E aí uma das ações que ele fez, assim que ele assumiu como CEO, ele presenteou a alta liderança com esse livrinho aí, Comunicação Não Violenta, né? Na verdade, a versão em inglês, deixando uma mensagem clara que, olha, a gente quer mais comunicação, mais diálogo, menos hostilidade, menos passar para trás, o que depois ele sistematizou e contou um pouco aí nesse livro Aperte o F5, que em cada capítulo tem a palavrinha empatia, 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 empatia com o colega de trabalho, empatia com o líder, empatia do líder com o liderado, empatia com os clientes, inclusive tem uma frase clássica do Satya Nadella, que é numa linha assim, eu não peguei a frase exata, mas é alguma coisa de, olha, eu quero que a gente chegue a um ponto de escutar e compreender os nossos clientes na camada das necessidades, porque muitas vezes o que eles pedem não atende à necessidade deles. E lá na frente a gente vai descobrir que, puxa, esse projeto aqui que a gente investiu 1 ano, 2, 3, não funciona, porque não atendia a necessidade mais profunda, às vezes de eficiência, às vezes de organização, às vezes de clareza, de informação.
Então, que a gente possa, inclusive, traduzir os pedidos dos clientes a partir da empatia como proposta pela CNV. Tem um outro caso citado lá, da Intel, com a frase aí da Carolina, gerente de comunicação, de que adianta reunir times diversos se não criarmos condições para todos participarem. Precisamos fazer com que todos se sintam incluídos. Então, lá teve um treinamento bem amplo para cerca de 13 mil gestores, nessa linha de gerar mais, de fato, diálogo, especialmente entre os diferentes. Senão a gente tem diversidade, mas não tem inclusão, né? Tem um monte de gente diferente, mas que não se escuta, não dialoga. O caso do Banco do Brasil, que depois de vários treinamentos por lá, de fato adotou a mediação restaurativa, que é muito baseada na CNV, para os casos lá da ouvidoria, para ampliar a reflexão dos funcionários, inclusive sobre a autorresponsabilidade, para atender às próprias necessidades. Então, ao invés de qualquer coisa chama o RH, espera aí, o que eu mesmo posso fazer para dialogar, né? De repente eu posso falar com a pessoa, não preciso ir no meu colega, na rádio peão, falar da pessoa, ou mesmo no RH, eu posso ter mais recursos aqui para falar com a pessoa. O objetivo é a satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho, promover o respeito a pontos de vista diferentes e melhora no clima organizacional e com consequente eficiência operacional. Gostei dessa frase, porque questiona às vezes essa ilusão que a gente tem que eficiência não combina com escuta, com empatia, porque escuta vai levar tempo, isso vai perder em eficiência. E aqui também a Silvia traz essa ideia de que ao melhorar relações, diálogos, clima, a gente consequentemente aumenta a eficiência e inclusive ganha tempo, né? E a gente sabe disso, que em relações que têm confiança, a gente tem muito mais liberdade de falar e de inclusive trazer ideias novas que geram inovações mais disruptivas até. A Cargill, um outro caso, acho que eu nem vou ficar lendo aqui, a ArcelorMittal, também com muitos treinamentos acontecendo, a antiga Avon, né? A CNV possibilitou a compreensão dos pontos em comum entre as pessoas com opiniões diferentes. Esse é um relato típico também, porque, como eu falei, ali na camada das necessidades humanas, a gente percebe que, independente de cargo, de idade, das famosas gerações, nós somos humanos querendo as mesmas coisas, querendo reconhecimento, valorização, eficiência, esse senso de realização, querendo parceria, querendo equilíbrio nas relações. Então, a gente pode também ver a nossa humanidade comum, né? E não só no que a gente é diferente. O Fleury também usando a CNV para ajudar a humanizar o atendimento, que antes era visto como transacional, passando a ser mais humanizado. E aqui alguns, né, assim, para resumir, algumas ideias que vêm muito nessas pesquisas, nesses relatos de clientes. Então, um dos benefícios para a resolução de conflitos e até transformar conflitos em aproveitamento da diversidade para mais inovação e mais aprendizado. As vozes divergentes como enriquecedoras e não como deveriam ser silenciadas. Viabilizar um diálogo mais claro e transparente com os diferentes stakeholders. Maior objetividade e inteligência emocional nas relações, então menos reatividade emocional e mais inteligência emocional e mais, menos emburrar e mais vamos conversar sobre o que aconteceu e eu inclusive falar que eu estou frustrado, que eu estou decepcionado, mas com mais condição de nomear sentimentos ao invés de ser dominado por eles. Aumento de produtividade e de agilidade, inclusive por perder menos tempo com mensagens dúbias, mensagens ocultas, favorecendo a criação de equipes de alto desempenho. Uma visão mais sistêmica, né, como diz o Satya Nadella, inclusive, ver melhor as necessidades da equipe, dos acionistas, dos clientes, da sociedade,
inclusive o Satya Nadella é um grande defensor aí também de quais são as necessidades da sociedade, qual é o propósito, ele trouxe muito o tema de qual é o propósito do que a Microsoft cria. Fortalecer cultura baseada em valores e mais coerência a eles, né? Talvez vocês tenham notado aí também mais empresas colocando nos valores empatia, compaixão, já vi algumas e celebrei profundamente, mas opa, então a gente vai precisar, né, aprender mais sobre como vivenciar a empatia, se a gente vai colocar isso como um valor. Mais autorresponsabilidade e accountability, também essa possibilidade de ter essas conversas de responsabilização, de olha, a gente combinou que você ia me entregar o relatório hoje às 4 da tarde e já são 6 e você não me entregou, e aí, vamos conversar sobre isso? Mais pertencimento, outra necessidade humana fundamental numa organização, então, né, o famoso vestir a camisa, que as empresas querem e as pessoas querem, ter aquele gostinho de me vem aqui, eu faço parte, e não só para me chamar para o happy hour, mas para me chamar para dar uma ideia, para entrar num comitê, para escutar meu ponto de vista, e com isso favorecendo mais engajamento. E aumento de compreensão mútua, e com isso mais criatividade e colaboração. Enfim, gente, vocês viram que é a síntese da síntese sintética. Então vamos lá, quero contar alguns casos, deixa eu até ver as carinhas aí de vocês. Aliás, gente, praticando o quarto elemento lá do pedido, quem topar abrir a câmera para a gente poder se ver, eu vou adorar. Porque eu gosto né, eu gosto do tema diálogo, relações, então eu gosto de ter esse gostinho de que estamos aqui numa conversa, que eu não estou falando sozinha. E aí as sobrancelhas, os olhares, obrigada, Silvia, me ajudam a ter esse gostinho de que tem gente do lado daí, inclusive me interrompam se eu estiver falando coisas que não interessam, tá? Não, Raila, todo mundo já sabe isso daqui, me avisem. Então, assim, para contar um outro caso. Tá tudo bem, Jaqueline, quem não puder abrir foi só um convite, um pedido mesmo, sem necessidade nenhuma de se justificar quem não puder. Eu crio hipóteses do lado de cá, que está jantando, que está com o filho no colo, que tem um ótimo motivo para não abrir a câmera e tá tudo bem. Então, para contar alguns casos, né? Eu fiquei a semana inteira pensando milhões de casos, e aí antes até de contar um primeiro caso que eu escolhi, eu fiquei com vontade de compartilhar assim, que lamentavelmente eu percebi que boa parte dos casos ainda são pontuais. Uma palestra, 2 workshops, 3 ou 4. Eu tenho cada vez mais, especialmente para ex-alunos, deve ter aqui alguém, aliás, a própria Elaine, a aluna, especialmente para quem foi aluno dos MBAs onde eu dou aula, eu tenho cada vez mais tido coragem de falar, não, você já me conhece, pelo amor de Deus, você teve 8 horas comigo de aula no MBA, agora você quer me dar 1 hora, 2 horas, não consigo fazer nada com 1 hora, com 2 horas. Mas a liderança não tem agenda, tem milhões de temas, e eu tenho tido cada vez mais coragem de falar, eu entendo, e muito do que está na agenda dessa liderança é gestão de conflito. É a reunião com não sei quem da equipe para falar do outro da equipe porque o projeto não está funcionando, porque tem 2 pessoas em conflito. Então, vamos fazer uma aposta de que se a gente investir aqui nesse tempo de qualidade com a liderança, para a gente ter pelo menos um bloco de 2 horas para dar uma visão geral do que é, do para que serve, da onde veio, para onde vai essa tal de CNV, gerar uma boa sensibilização. Aí depois a gente tem mais 2 horas para entrar na autenticidade, com cuidado, com prática, né? Que história é essa de que para eu expressar uma mensagem importante,
eu preciso cuidar de pelo menos esses 4 elementos, né? Da clareza dos fatos, contar meu sentimento, minha necessidade, para daí fazer um pedido claro, específico. Aqui já tem muita coisa. E aí, depois, no outro encontro, no terceiro encontro de mais 2 horas, a gente vai para a empatia. E aí sim, a gente vai falar o que é, o que não é, porque também, como qualquer tema que vem crescendo, cada vez mais eu noto que eu preciso falar o que não é, porque antigamente eu chegava nas organizações, ninguém sabia, tinha aquela máxima de se colocar no sapato dos outros, mas não tinha grandes confusões. E às vezes agora a gente tem que investir um tempo falando o que não é, porque tem muita coisa por aí e que às vezes não é o que a CNV está chamando de empatia, né? Respeito, que pode ter outras abordagens chamando de empatia, e está tudo bem, mas quero zelar para que seja entendido o que a comunicação não violenta está chamando de empatia. E como é profundo, é muito mais profundo do que só não interromper, é muito mais profundo do que, inclusive, fazer uma escutativa, parafrasear, sintetizar, espelhar. Tem muito mais camadas. E aí a gente vai ter 2 horas para falar de empatia, para depois ter um quarto encontro, que a gente pratica, em que a gente traz isso para o dia a dia, em que a gente pode olhar, por exemplo, para quais são as necessidades clássicas neste time ou nesta organização, e se conhecer, inclusive, tem organização que a necessidade de segurança é muito mais forte, tem organizações públicas, por exemplo, às vezes a necessidade de segurança é o que atraiu muita gente para lá. Se eu estou numa startup, que às vezes tem um monte de jovem que quer inovar e que quer mudar o mundo, talvez tenha necessidade aqui de contribuição, de propósito, pesando muito mais do que a necessidade de segurança. Então, vamos levar isso para o dia a dia e aterrissar com práticas, com diálogos aqui, agora bem localizado para esta organização. Então, eu tenho cada vez mais tido coragem de falar, então, o pacote básico, assim, é de 4 encontros de 2 horas cada. Mas às vezes, não, só dá 1 hora, tudo bem, vamos lá e ver o que dá para fazer em 1 hora como hoje. Então, fiquei pensando isso, que ainda tem muita coisa pontual e eu estou colocando no pontual mesmo estes de 4 encontros, nem só a palestra lá de 1 hora. Mesmo esse básico aí de 8 horas eu estou colocando no pontual. Então, eu acabei fazendo uma escolha de trazer alguns casos que são de mais longo prazo, que acho que tem mais riqueza para a nossa discussão aqui. Eu quero ainda depois, devo falar mais, sei lá, uns 10, 15 minutinhos, para depois escutar também perguntas, inquietações do lado daí. Então, escolhi um caso que é de um órgão público, da Procuradoria-Geral do Trabalho. Eles sabem que, vez ou outra, eu cito esse caso, eu estou lá desde 2018. A primeira demanda foi por um workshop pontual, na verdade já não era tão pontual assim, eram 2 dias na época lá presencial, 2018, então a gente fez para alguns líderes, para alguns procuradores, uma primeira rodada ali de workshops de 16 horas. Isso gerou uma conscientização de, nossa, essa tal CNV tem coisas a nos ensinar e a contribuir aqui. E aí, então, para depois, em 2019, eles resolveram ampliar essa primeira atuação foi só para líderes. Depois eles resolveram ampliar em 2019 para 24 procuradorias que eles têm no Brasil. E a gente fez de novo presencial. Foi uma aventura, assim, Manaus, Fortaleza, Curitiba, uma agenda maluca, mas a gente fez workshops presenciais em todas as procuradorias, e como algumas têm, às vezes, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, e não teria 20, 25 líderes, a gente abriu também vagas remanescentes para outras pessoas, então já conseguiu sair só da liderança e ir para um grupo maior. 2020 a gente resolveu fazer um segundo movimento de
ao mesmo tempo que a gente abria turmas para novos que queriam ter uma primeira introdução à CNV, e aí eles já começaram a trazer outros públicos para além de liderança, então pessoas de comitês de assédio, por exemplo, comitês de ouvidoria, comitês que lidam com conflitos. Então, enquanto a gente seguia capacitando mais pessoas lá dentro para ir formando uma linguagem comum, né, de mais e mais pessoas tentando praticar e viver isso, a gente fez também CNV 2 e 3 para quem já tinha feito os anteriores, para a gente poder seguir com mais práticas, com aprofundamento em mais temas, por exemplo, ali no pedido. E o que eu faço quando eu recebo um não do outro? Qual é a visão da CNV sobre o não? Que também facilmente vai um workshop de 2 horas. Então, nessa linha de ir espalhando, espalhando, e agora a gente está numa etapa lá da Procuradoria, conversando como que a gente leva para mais e mais pessoas. Então, estamos aí com algumas ideias, já tem um online rodando lá que qualquer funcionário da Procuradoria, em qualquer lugar do Brasil, pode ter um primeiro introdutório ali online, que seria um jeito de baratear, né? Claro que custou muito caro. Esse, por exemplo, de 2019, que eu fui presencialmente em todas as procuradorias, isso foi um investimento super alto da parte deles. Só de logística, né, já é um super investimento. Então, estamos nesse momento com a organização reconhecendo que, nossa, isso facilita muito os diálogos de líder-liderado, colegas de trabalho, os comitês. Então, o comitê de assédio vem se desenvolvendo mais e mais. Inclusive, a gente vem numa conversa de fazer algo específico ali para trazer mais ferramentas de mediação propriamente dita para esses comitês. Então, enfim, um caso que me deu vontade de contar, porque é de longo prazo, embora tenha começado ali com o pontual, né? Vem aqui dar um workshop de 2 dias. E agora eles estão vendo que precisa ampliar em número de pessoas e em profundidade para que aquelas pessoas que começaram lá em 2018, de fato, possam ser também os guardiões, né, do diálogo e da CNV lá dentro. Enfim, este é um caso que eu senti vontade de contar, porque ainda está em curso, e me alegra muito essa ideia de que ele pode ficar em curso. Nossa, sei lá, eu aprendo isso. Eu sou facilitadora desde 2016, ou seja, eu vivo disso todo dia, de segunda a sexta, e vejo que ainda estou engateando no aprendizado. Então, na minha cabeça, assim, estar há 5 anos, 6, 7, é super pouquinho, até porque nem é o dia a dia deles, né? Uma intervençãozinha, uma vez no mês ou na quinzena, é muito pouco, e dá para ir longe ainda. Aí, fiquei com vontade de também contar um outro caso, que eu celebro muito também pela longevidade, que é um caso que hoje até deu tempo ali que eu me lembrei e falei, nossa, eu não pedi se eu poderia abrir o nome da organização, eu ia falar mais genérico, assim, uma organização de terceiro setor, mais referência, mundo afora, porque ela é global. Mas a pessoa lá da área de RH, embora lá eles não tenham esse nome, é o Círculo de Cultura, me autorizou, é o WWF, é uma organização que eu estou encantada com o encantamento deles pela CNV. Também é de 2018, também de uma ação pontual com a liderança, um workshop de um dia, foram só 8 horas, felizmente, com o presidente do Brasil participando, e ele se encantou e ele falou, eu quero mais disso. Então, depois a gente teve mais momentos assim de capacitação, a gente fez um modelinho lá que entre uma capacitação e outra, por exemplo, entre o módulo 1 e 2, a gente tinha uns plantões de dúvidas, de práticas, para quem quisesse vir simular diálogos. Esse workshop foi 2018 também, Elaine. Bom, depois seguiu, né? Tem gente que fez depois em 2019, tem gente que fez agora no mês passado, porque até hoje tem gente fazendo o introdutório lá, porque
depois de um tempo, quando entram novas pessoas na organização, eles têm feito essa opção de oferecer de novo o síncrono, né? A gente nunca optou lá por gravar e confiar que um gravado vai dar conta do recado, embora eles tenham um monte de material, a gente fez apostilas, enfim, tem muito material também. Mas tem as turmas online síncrona lá. Aí, o que eu fiquei com vontade de contar desse caso, linda Cris, tivemos um pequeno problema que eu mesma, tá, Mita? Já vi que foi eu que comecei o erro e você depois só seguiu com ele. Quando eu criei o link da sala, falava lá 7 horas. Então, tá tudo bem. Estou gravando para depois a gente enviar para quem for chegar às 7. Mas, então, voltando ao caso aqui do W, que eu tenho o maior orgulho, as meninas ainda me perguntaram, mas o que você vai falar? Eu falei, eu só vou falar coisa boa, é só o que eu tenho para falar desse projeto lá dentro. É claro que é uma organização com muita pressão, com muita demanda, com muita entrega para fazer, muitas vezes com equipe enxuta, com milhões de projetos ao mesmo tempo, tudo isso acontecendo, mas uma organização que pôs o diálogo e o relacionamento assim no topo das prioridades de a gente quer saber dialogar, inclusive porque eles foram para um modelo de gestão menos hierarquizado, que eles trabalham em círculos e isso demanda muita conversa para sair desses papéis clássicos de líder e liderado, mas estamos aqui, quem pode contribuir com este projeto? E aí o que eu tenho vontade de contar desse caso é que lá eu mesma fui descobrindo, junto com eles, o que a CNV pode ajudar para além de workshops, capacitações, tarará, e o clássico que a gente já sabia de mediações de conflitos pontuais. Eles mesmos, por exemplo, tiveram uma situação lá que em uma das operações deles, em outro continente até, tinha acontecido uma situação super desagradável, e eles têm um senso muito forte de, assim, de WWF, talvez vocês já tenham visto o Pandinha por aí, de a gente faz parte dessa organização com causa, e eles estavam muito preocupados porque essa informação ia chegar, ia ser noticiada e ia chegar aqui no Brasil, e eles estavam com muito receio do que ia despertar de sentimentos, se as pessoas iam ficar revoltadas, nossa, como assim? Algum funcionário lá na Índia ou na China fez isso. E aí eles montaram um comitê ali de gestão de crise e reputação organizacional, e foi muito bacana o trabalho com o comitê. A gente percebeu, tá, então vamos pôr em prática o que a gente aprendeu sobre sentimentos. O que a gente falou lá, né? Que para a gente, inclusive, conseguir acolher os sentimentos dos outros, a gente precisa estar com os nossos minimamente aqui organizados ou dominados, ao invés de dominando a gente. Então, vamos lá, comitê de crise. Como vocês estão com isso, já que vocês estão sabendo da informação antes das outras pessoas? Vamos escutar vocês, e aí escutar. Poxa, eu também estou chateada, que pena, estou frustrada, que a gente falhou globalmente, embora não tenha nada a ver com o Brasil. Né? Então, é difícil quando a gente falha, né? E aí foi todo um processo ali de escuta com este grupo, e às vezes também individualmente com alguns que precisavam desse espaço para desabafar, até a gente conseguir, então tá, agora vamos olhar para os colaboradores, como será que eles vão receber isso? Como vai ser quando isso daqui for noticiado no Brasil? Vamos pensar, será que eles vão ficar com vergonha do familiar que vai ligar e vai falar, ué, você não é dessa organização? Como que a gente acolhe, como que a gente, inclusive, dá recursos para essas pessoas lidarem com esse tipo de comentário que pode vir. E aí a gente fez todo um planejamento de ações, de assim que foi noticiado, a gente já tinha uma reunião agendada com toda a organização, quase 200 pessoas, mas com uma metodologia ali, claro, de criar espaços de escuta para todo mundo processar, digerir, para se fortalecer, para depois, quando a tia ligasse e falasse, ué, não é desse lugar que você trabalha? As pessoas já estivessem mais acolhidas ali com esta percepção de a organização cuidou, né? Cuidou sutilmente,
e cuidou também no nível prático, porque então o comitê também tinha várias respostas do que já estava sendo feito, do que iria ser feito para não voltar a acontecer aquela mesma falha, né. E foi um processo muito bacana de crescimento organizacional, e depois a gente celebrou, porque o time ficou mais unido ainda, e com esta mensagem de que vamos falhar, como diria Brené Brown, vamos ser imperfeitos. Não é nem que vamos ser, né, somos. Simplesmente tem dia que a gente consegue passar batido e não perceber, mas somos. Então, teve essa situação aí, e aí tem tido uma outra coisa bem legal lá, que lá eles contrataram alguns pacotes de escuta empática individual. E a gente foi notando que algumas pessoas, ao vir para a escuta individual, percebia que, nossa, ai, que bom desabafar sobre esse meu incômodo, sei lá, com o meu líder, mas agora eu não tenho coragem de falar com ele ainda, eu não me sinto apto para ir lá. Você vai comigo? Você me ajuda? E aí as pessoas entendendo na prática onde, como que entra a mediação, né? E aí, por algumas vezes, a conversa é mediada por nós, por mim, e depois eu comecei a falar com as meninas lá de RH, ué, por que que vocês não começam vocês a fazerem essas mediações? Não precisa toda vez, porque vai ter conflito aqui para sempre, né, enquanto a organização existir, não precisa ficar dependente. Então agora a gente está num processo de capacitação delas, que às vezes eu ainda faço uma conversa mediada com alguma delas e depois a gente discute o que que eu fiz, por que não fiz, por que que eu interrompi alguém e falei: "Opa, deixa eu lembrar aqui nosso combinado de falar em primeira pessoa, por que que isso é tão importante num momento de conflito". E tô vendo que por aí vai lá, né, de 2018 a, sei lá, 2028, não sei, porque ainda está acontecendo. E, para minha alegria, eu já contei isso para a Cris, primeiro grupo de estudos numa organização, era um dos meus sonhos, eu tenho no paralelo, no privado, mas era um dos meus sonhos, ter grupo de estudo e prática, para entender que, assim, a gente precisa aprender diálogo, a gente não sabe, a gente sabe falar, a gente tem ouvido para escutar, mas a gente nem escuta e nem se comunica cuidadosamente. Podemos aprender, vamos estudar, e vamos ler, e vamos discutir livros. Então agora a gente está com uma sequência de 12 encontros, com base naquele livro Comunicação Não Violenta no Trabalho, e tá lindíssimo, lindíssimo, as pessoas trazendo os casos, já foram 3, e assim, enfim, só animação. Então este mais um que eu separei aqui para contar. E eu acho que eu vou parar para ouvir vocês. Tinha mais um que também já tem 1 ano, com várias intervenções, ora presencial, ora online. Também muito escuta, ver o que que o grupo precisa agora, o que que a gente oferece agora. Mas, como talvez tenha gente que vá mesmo sair às 7, eu queria saber o que que tá rolando do lado daí? Então, quem quiser abrir o microfone ou fazer alguma pergunta, porque eu falei empolgada e rápido e alguma coisa ficou confusa, ou alguma pergunta, o que temos do lado daí? Cris, só para te contar, acho que eu já falei, né? Teve um erro no horário, que eu te falei que ia ter um monte de gente, né? Só que não. Talvez às 7 comece a chegar gente. E aí, gente? Quem quer comentar? Vai lá, Lígia. Carla, tudo A bem? Silvia e a Lígia, eu não vi quem abriu primeiro. Então, Não, pode falar. Bom, boa noite. Parabéns pela live, né? Estou gostando muito. E como eu, né, sou aposentada de um órgão público federal, então não tinha esse caminho, né, dessa intermediação. Até que eu até me matriculei num curso agora só por curiosidade mesmo, porque o assédio nesses órgãos públicos, assédio moral, né, e alguns também sexual, então é a mulher. E de perder o cargo, não diria, porque concursado não perde o cargo, certo?
mais de ser transferido lá para Três Coquinhos, que nem a gente falava, né. Então eu acho muito legal ter essa instituição que você está falando aí, que, né, pena que eu não peguei essa época, mas eu dou, assim, os parabéns que essa intermediação é necessária, porque principalmente para as pessoas mais antigas no órgão federal ou nos órgãos públicos, né, porque já estão, assim, com aquele vício que eu posso, eu sou chefe, eu faço, eu aconteço. Então, e quando eu fui chefe, eu saí aposentada chefe 8 anos desse órgão federal, só que eu chamava os funcionários, cada um era a tal da empatia. Eu fazia isso sem ter esse conhecimento. Então ouvi cada um, porque aquele negócio que antigamente falava: "Ah, fechou a porta do trabalho, os problemas de casa ficam do lado de lá", não existe isso, né. É a mesma coisa você chegar no trabalho e falar chegar em casa ao contrário, né. Fica o problema daqui é daqui, o de lá é de lá. Não, não tem isso. A gente é humano, não tem como. Né, então eu acho muito importante essa intermediação aí, eu dou sim os parabéns e graças a Deus que está acontecendo isso. Era só uma colocação. Tá bom. Ó, minha reação à sua fala é uma celebração, Silvia. Sim, eu celebro muito, eu quis fazer essa conversa aqui para celebrar, sabe, celebrar que inclusive tem mais e mais organizações se abrindo, pessoas que às vezes, vêm para um curso aberto, né, nem vêm pela organização, vêm como pessoa física, mas depois tem coragem de falar: "Vamos tentar levar, vamos tentar embalar então numa linguagem que quem vai decidir do lado de lá contratar e aprovar e pagar, entenda", mas é muito para celebrar, me dá a esperança de que a gente vai ter ambiente de trabalho, com mais diálogo, com mais respeito, com mais colaboração, com mais empatia, com mais escuta, enfim, então, Eu, brinde. tive a sorte que o universo jogou para o meu lado, porque naquela época, né, eu fiz por escrito uma reclamação, sabe, então, não tinha como, então teve auditoria, teve tudo, né, para saber quem estava, na verdade, só que eu tinha tudo documentado, só que eu fui corajosa, entendeu, então não tinha isso, né, agora eu acho muito legal mesmo, parabéns. Obrigada. Encerrando. Uhum. Lígia? Oi, Raila. Então eu achei muito interessante isso que você falou dessas iniciativas que são da própria empresa, né, e infelizmente eu trabalho num lugar que não tem essa iniciativa que seja da corporação, né. E aí, às vezes, eu tenho não que eu tenha muito conhecimento, mas, assim, às vezes eu tenho, intenção de fazer um movimento nas reuniões, quando começa a ter conflito de interesse entre as áreas, mas as áreas, elas não estão todas colocadas com esse mesmo objetivo, porque eu tô com a CNV em mente, mas ninguém tá, né. E aí a minha pergunta para você é: você entende que é viável e como seria viável colocar isso de alguma forma, quando não tem uma movimentação da organização? Que às vezes eu acho que essa coisa de falar de sentimento, no ambiente que eu trabalho, como as pessoas não estão preparadas, eu inclusive já recebi, assim, feedback do meu chefe, assim, de: "Não, não diga que você não sabe alguma coisa", sabe. Como se eu me colocar vulnerável, falar: "Olha, eu sou nova nisso aqui, eu não sei ainda", fosse errado, na verdade. Então como começar a colocar isso quando o ambiente não tá preparado, ou não tá organizado, ou às vezes não tem nem conhecimento, né. Sim, sim. Essa é uma pergunta clássica que a gente escuta, né, Cris, no programa aberto que a gente tem, que é isso, né, vem uma ou outra que a empresa às vezes até pagou, mas também pagou porque às vezes nem sabe do que se trata, mas a maioria vem porque está cansado desse jeito de conversar, né, ou de nem é uma conversa, é às vezes um cala a boca ou é melhor eu me calar, porque eu já entendi aqui que a minha fala não tem um terreno fértil do lado de lá. E aí, assim, primeira coisa acho que eu tenho vontade de dizer é que
sim, por um lado é uma situação desafiadora, desgastante, às vezes muito cansativa, né? Às vezes a pessoa já vem assim, nossa, estou exausta, porque até eu tive esperança quando trocou meu gestor, eu achei que algo ia mudar, mas depois eu fui percebendo que era mais sistêmico até do que uma pessoa, né? Não estava localizado em uma pessoa, estava ali alastrada mesmo, essa cultura, às vezes de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o primeiro passo é reconhecer que às vezes é muito cansativo e aí começar, né, na linha até do que eu falei no começo ali, checar, então tá, o que que eu consigo fazer? Quais são as minhas escolhas, né? Às vezes eu tenho a escolha de não continuar ali, de procurar um lugar que já está mais humanizado, né? Acho legal esse movimento hoje em dia das empresas humanizadas. Por um lado eu celebro, por outro eu falo, nossa, é porque ainda tem as desumanizadas, senão não precisava desse certificado. Eu sou uma empresa humanizada. Então, assim, de repente ainda tem, mesmo na minha área, só eu olhar para o lado, já tem um lugar que já vive mais esses valores, ou pelo menos tenta, porque tudo isso aqui é muito profundo, né? Eu brinco que a CNV mesmo, não sei se tem algum ser humano que já vive todo o convite que ela nos faz, porque é muito profundo, não é melhorar um pouquinho a escuta ou como eu me expresso. Então, olharia com o indivíduo, assim, que escolhas a gente tem para cuidar melhor de mim num primeiro momento, se eu me sinto de alguma forma impotente ali diante do sistema. E aí, para mexer no sistema, não tem como deixar de trazer um conceito que é muito importante na CNV de rede de apoio. Qual é a minha rede de apoio? Seja dentro da organização, eu tenho um cúmplice lá dentro, tem 50 pessoas na minha equipe, mas eu tenho um ali que fala a minha língua, que sabe do que eu estou tentando falar, isso já é um alívio, porque eu olho para a pessoa e, pelo menos aqui a gente se entende. Às vezes eu tenho que ter, num primeiro momento, uma rede de apoio que é externa, que é alguém, sei lá, que fez o curso de comunicação não violenta comigo e que me escuta, e aí eu me fortaleço ali, volto e falo, na próxima reunião eu vou tentar de novo. Falar, gente, vamos diminuir o ritmo para, de repente, a gente se escutar melhor? Acho que tem contribuições ricas ficando aqui para trás. E aí, nossa, é um desastre de novo. Eu vou lá para alguém que me escuta e vou tentando. E o melhor dos mundos, quando a gente consegue entrar, então, na organização, no melhor dos mundos ainda, com a alta liderança, né? Que era o outro caso até que eu celebro muito, que a gente está na alta liderança, e aí é melhor ainda, porque vem esse patrocínio de a gente quer, e às vezes esse reconhecimento de a gente não sabe ainda, mas agora a gente já sabe que não sabe, que a gente se atropela, que a gente vai tentar falar e pisa um no pé do outro, mas a gente pelo menos já reconhece que não sabe e quer aprender. E aí é o melhor dos mundos, que a gente tem ali, né, aliados, e ainda assim vai dar trabalho, porque o paradigma do ou eu cuido de mim ou eu cuido do grupo, porque se eu for cuidar do grupo vão descuidar de mim, ou se eu for cuidar de mim eu preciso descuidar do grupo. Ainda é muito forte a gente achar que não combina a gente estar num coletivo e ter genuinamente a intenção de cuidar das necessidades de todos. Ainda tem muita visão de só vai dar para cuidar de um ou outro, mas tem gente tentando, e aí de repente também vale a pena mostrar esses casos, né? Já tem casos bem-sucedidos. Acho que o difícil foi para quem foi lá os primeirinhos, o que começou. Hoje a gente já tem muitos casos, inclusive para tirar essa ideia de que perde-se tempo ou perde-se produtividade, é o contrário. A gente pode investir um tempo aqui para ganhar essas habilidades e esses recursos, mas depois isso economiza muito tempo, porque tem mais confiança, porque tem menos mal entendido, menos ruído aqui entre nós, menos. Enfim. Dá uma pista aí, Lígia? Sim, sim, sim. Foi bem importante isso que você falou da rede de apoio, né? Talvez não tentar sozinha, né? Sim, Porque tentar sozinha é muito difícil, né? Numa empresa que não está preparada, que não
não tem isso em mente, né? Foi, Exatamente. foi muito bom. Obrigada, Raia. Tanto que a gente fala muito assim da rede de apoio, né? Dessa importância de ter esses grupos. É inevitável, porque isso aqui é uma mudança de paradigma. Gente, só para contar, né? Porque tem gente que de repente já vai sair, tem gente chegando. Como a gente ia falar sobre imperfeição aqui, a gente testou sermos imperfeitas ao viver a cores e teve uma divergência que no primeiro convite que saiu, Instagram, no primeiro momento tudo era 6 da tarde, e aí depois, por falha minha, inclusive, nada a ver com a Mita, que só estava na organização, eu coloquei lá às 7. Não me dei conta, só fui me dar conta depois, às 6 horas da tarde, que eu falei, ué, por que o pessoal não chegou? Tinha tanta gente inscrita. Então, quem precisar ir, fica à vontade para ir. A Amita colocou ali no chat já convites para vocês, para quem ficou, né, quem já me ouviu um pouco e ficou com vontade, assim, de, nossa, quero aprender isso como pessoa física, ou quero até ir 2 pessoas, às vezes, da organização, né, e ver como é que é antes de levar para a organização. Tem esses convites aí no chat, tanto um curso mais cara, vamos dizer assim, de organizações, que vou eu e a Cris, minha querida, que está aqui também. Tem uma outra oferta ali que aí já é mais um grupo de estudo e prática de um tema específico de um dos livros do Marshall, que é o sobre educação. Então, para quem gostar desse tema aí, também tem esse convite. E tem um curso presencial que vai acontecer no final de semana que vem, mas que já está com a turma quase fechada, só tem 2 vaguinhas. Então, talvez não role dessa vez, mas também mais para frente tem mais, para quem gosta do presencial, né? Porque esse que eu vou fazer com a Cris, que começa na semana que vem, na quinta-feira que vem, ele é online, 2 horas e meia no online, para a gente poder atingir pessoas que estão fora de São Paulo também, né? Então, por aí, em outros locais. Mas para quem está chegando, eu acho que agora vira meio perguntas e respostas, assim. Queria saber o que mais que tem de perguntas aí. Eu já contei uns causos aqui, mas a depender das perguntas posso contar mais. Tem mais história por aqui também. E aí, alguma pergunta? Inquietação? Celebração? Luto? Já falando a linguagem da CNV. Vai lá, Bruno. Oi, é Raila, correto? É Raila, é. Boa noite, tudo bem? Só para me entender, começou às 18 ou começou às 19? Olha, começou às 18. Aham, E eu contei já alguns casos de organizações que vêm implementando a comunicação não violenta. Já aham. respondi, acho que 2 perguntas. Mas aí eu vou ficar mais, porque tem isso, né? Tem quem está chegando, então queria também saber quem está chegando, buscando o quê, para ver o que a gente consegue dar conta aqui, ó. E tem gente que já vai saindo. Obrigada, Nola, por vir. E eu fiquei esperando, fiquei até fazendo outras coisas, porque é só às 19, né? Então nem vou entrar agora. Mas tudo bem, não sei do que você tratou até o momento, né? Eu acho que, Me conta o que que te trouxe aqui. muito bem, muito ótima pergunta, né? Então, na verdade, qual que é, só para contextualizar, né? Eu conheci a Mita dentro de um retiro. Eu estava no momento onde eu estava saindo do mundo corporativo, né? Eu estava entrando para o mundo mais espiritual, pode assim dizer, né? E a Mita ajudou muito no processo. Ela foi o primeiro retiro que eu fui, a Mita. A sua carinha aí, eu tô vendo sua carinha aí. Foi o chakra do coração que abriu o meu caminho aí. Eu fiquei 3 anos, 3 anos sabáticos, assim. Eu saí do mundo corporativo, aí eu fui trabalhar com yoga, né? Me tornei professor de yoga, abri um espaço, abri uma comunidade, aí veio a pandemia, voltei para o sistema, né? O sistema, né? E agora estou trabalhando dentro de uma universidade, né?
tomando café, gente. Estou comendo, então, vim correndo, portanto, desculpa. E agora eu estou no meio corporativo de novo, né? Onde a gente... Só me dá só um segundinho. A vida real vive a cores acontecendo, né? Ai, gente, eu não falei, né, do chakra do coração. Vale a pena eu Pronto, falar. desculpa. Bruno, só um Eu acho que é parênteses mais... aqui, Aham, pode aham. ser? Sei lá. Você está falando do chakra do coração, né? Pode ter gente que não sabe nem do que se trata, está assim, o que é isso? Quer falar um minutinho? Ou eu falo, né? Você é suspeita, gente, porque ela é a dona, vocês podem não acreditar nela. Mas o chakra é um espaço mágico que fica aqui pertinho de São Paulo, cerca de 1 hora daqui, que é um espaço de retiros, mas que também dá para ir de final de semana, para fazer nada lá. Mas sempre tem uma programação muito interessante, para além do de CNV, mas de tudo quanto é tema possível. A comida maravilhosa, o espaço maravilhoso, a Mita maravilhosa. Então é isso. Para quem não sabia do que se trata, Chakra do Coração, dá para acompanhar aí nas redes e ficar sabendo da programação. E a gente está fazendo isso juntas, porque eu sou parceira lá do Chakra, e a gente já fez retiro lá de comunicação não violenta. E a gente não se desgrudou mais, né, a Mita? E agora eu aprendo com ela, ela aprende comigo e a gente segue. Inclusive, ela vai estar na turma do Conversas Regenerativas de quinta-feira. Eba! Então tá, pronto, fecha parênteses para quem não sabia o que era chakra. Muito bem, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que eles são complementares, né? Aí que eu percebi que eu achei que eu teria que levar uma vida espiritual somente. Aí eu fui para a vida espiritual somente, aí eu vi que não, assim, não, para alguns pode ser, mas para mim não foi exatamente o caminho, né? Aí eu comecei a perceber que teria que haver um balanço entre a vida espiritual e uma vida, vou dizer nesses termos, no sistema, né? E aí eu voltei a trabalhar numa universidade, né? Onde eu trabalho num time ali de relacionamento com alguns parceiros, algumas pessoas que investem na universidade, mas também tenho contato com outras áreas de vendas, né? E é uma galera muito jovem, né? Uma galera muito jovem, assim, hoje eu tô com 34 anos e eu vejo a comunicação, a forma que as pessoas se comunicam. Ó, minha namorada tá aqui, mais uma espectadora. Olá, boa noite. E a gente percebe como a galera mais jovem, eu não sei qual o público que tá aqui, né? Mas como a galera mais jovem tem uma tendência a se comunicar de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais... Eu sinto que chega a ser um pouco mais áspera, assim, a forma que eles se comunicam, né? E aí eu pensando, puta, eu poderia conciliar esse tempo que eu passei imerso, assim, mais vivenciando essa vida com mais consciência, fazendo as coisas de forma mais consciente, e para tentar levar isso para dentro da cultura da empresa, né? Na verdade, eu vim ver essa palestra para te prospectar para levar para lá, na verdade. Eu vim ver a palestra porque, assim, eu acho que faz super sentido porque a gente faz muitos eventos, né? Nós fazemos muitos eventos, né? A gente leva palestrantes, pessoas, speakers, né? Keynotes para falar dentro desses eventos. E a gente já levou no começo do ano uma pessoa que faz meditação, né? Para dentro de um evento de RH, que a nossa universidade ela tem uma pegada bem corporativa, assim, né? Então, a gente tem uma escola de RH, a gente tem uma escola de logística, uma escola de compras, né? E dentro desse evento de RH, a gente levou uma pessoa de meditação para trazer essa importância da consciência, da presença, né? Uma coisa que a Mita difunde bastante dentro do chakra, né? Aí, na verdade, eu queria ouvir um pouco de como que você traz isso, como você faz essa ligação entre uma parte mais sutil, que é a parte, vou dizer, a parte espiritual, e a parte mais de trabalho, de sistema, de business, assim. Eu queria saber como que você concilia os dois, como que você faz essa magia, essa alquimia entre a matéria e o espírito, né? Sim, claríssima a sua pergunta, Bruno. Ó, já pus aí meu telefone, tá? Tô facinha para entrar nas portas que se abrem. Porque eu honro muito cada uma, tá? Como eu falei no começo, mesmo quando o começo é com 1 hora e meia, a gente vai e depois vai fazendo um puxadinho para mais 2, mais 4, mas assim, acho que para te responder essa pergunta, acho que vale até eu contar para vocês uma seguinte situação.
Acho que 2017, talvez, já não tenho muita certeza. Eu recebi um convite para entrar na FIA, na faculdade de... O que é a FIA? Faculdade de Administração, alguma coisa assim, né? É o braço da USP para MBAs executivos. Então, tem um público muito executivo lá dentro. Porque tinha ouvido falar de CNV, mas... a Paula. Tá confuso. Obrigada por falar, Paula. Teve um engano, então eu comecei às 18 gravando para mandar para quem fosse chegar às 19. E agora eu tô ficando mais num bate-bola assim, tá? Mas se você quiser assistir depois, tem caso lá no primeiro bloco e ainda estou disponível aqui para contar mais, como eu vou fazer agora. Então, assim, a entrada, né, nesse mundo acadêmico tinha um certo receio, por exemplo, da FIA, de eu dou MBAs aqui para altos executivos e a gente vai falar de CNV, o que é isso, né? Isso tem credibilidade? Então, lá, a gente fez o que muitas vezes eu ainda faço até hoje. A gente traduziu, a gente não fala autenticidade, a gente não precisa falar empatia, a gente não precisa falar CNV, tenho zero apego com isso. Dá para pôr o Marshall ali no meio de Brené Brown, que é muito mais reconhecida até hoje em dia, muitas vezes no meio acadêmico. A gente muda o nome. Então, primeira vez que eu fui para os MBAs de lá era de RH, a disciplina chamava Credibilidade e Influência do RH, do Business Partner de RH, sei lá, tinha um nome assim. Mas era credibilidade e influência. Por que credibilidade? Tem uma pesquisa de Harvard, né, como eles gostam, que é aquele livro chamado A Velocidade da Confiança, que ele lista 14 comportamentos fundamentais para a geração de confiança. Dos 14, 13 de comunicação. Fala francamente, cria transparência, escuta primeiro. Enfim, você vai lendo o livro e fala, para gerar confiança, precisa ter muitas habilidades de diálogo. Que é muito além de só habilidade aqui de diálogo, né? De falar, de escutar. Tem um monte de coisa aí no pacote. Então, a gente fez uma costura aí com o tema de credibilidade. Essa disciplina aqui é para aumentar a credibilidade do RH na organização. Eu fazia uma pontezinha ali, puf, caía na comunicação não violenta. Com o tempo, a FIA foi vendo, vamos chamar isso daqui de comunicação não violenta, que é o que é, né? Não precisa mais traduzir. Vamos começar a honrar que é comunicação não violenta. E aí eles começaram a deixar. Então, hoje, por exemplo, eu estou lá no curso de Business Partner de RH, no curso de MBA de RH, aí foi para o MBA de liderança, que são líderes que nem são da área de RH, aí foi para o MBA Master Blaster lá deles, o MBA executivo, já com o nome de comunicação não violenta. A mesma coisa está acontecendo na USP-Exalc, que eu já nem lembro o nome que eu entrei lá uns 3, 4 anos, e agora eu falei, vamos pôr comunicação não violenta, porque é o que é. E aí a gente ajuda a tirar essa ideia de mas comunicação não violenta, eu não sou violento. Não, não é nada disso. Aliás, pode ser também, mas é muito além disso. Comunicação não violenta não é para quem é violento, porque violentos somos todos nós. Às vezes, no silenciamento, a gente se violenta, a gente violenta o outro com o nosso silêncio. Então, também é isso, mesmo que seja comunicação não violenta, é para todo mundo, né? E aí vai conquistando, sabe? Mas às vezes o jeito de entrar é mudando a nomenclatura. Por exemplo, eu estou num projeto com a Cris, que é esse com a alta liderança, e que o presidente logo na primeira falou, gente, eu não gosto de nada desses espiritualidade, vulnerabilidade, não usa essa palavra não, pelo amor de Deus, que eu tenho alergia com isso. Tá bom, então a gente usa, como que a gente constrói relações ganha-ganha, porque cada vez que alguém perde, né, na palavra da CNV, isso é uma violência, se eu perco, ou se o outro perde, aconteceu uma violência aqui na nossa relação, mas a gente não fala nada disso. A gente fala relações ganha-ganha, como que a gente faz melhores acordos, enfim, a gente vai traduzindo para ficar mais palatável
até que a gente possa assumir e falar, olha, sabe tudo aquilo que eu estava fazendo? Tudo aquilo vinha da comunicação não violenta. Acho que é a resposta que eu tenho para te dar. Ajuda? Legal. E aí, gente, mais perguntas ou pedidos de casos até, sim, se alguém tiver uma curiosidade, ela tem um caso, sei lá, numa organização X, um tipo de organização Y. Paula, só para você depois talvez querer ir na gravação, tá? Tem caso lá no setor público e tem um caso de uma organização que está desde 2018 fazendo várias coisas, com a qual eu estou aprendendo o que mais a comunicação não violenta pode ajudar. Aliás, gente, eu nem falei assim do básico, que é em preparação de pessoas para feedback. É maravilhoso, assim, várias oficinas têm sido nessa linha de preparação para feedback, seja para quem vai dar feedback, seja para quem vai receber, para que os dois encarem isso como um diálogo, às vezes um diálogo desafiador, mas apenas um diálogo. Temos casos aqui de escolas, né, colégios, enfim. Mas não vou ficar falando aqui se eu não souber o que mais vocês querem. Vocês não querem mais nada, querem ir embora também. Olá, Raila. Tudo bem? Tudo bem. Bom, uma questão que me vem hoje, porque eu estou trabalhando com a Lei Geral de Proteção de Dados e eu estou encontrando um pouquinho de dificuldade com as empresas na questão de mostrar o valor da implementação da LGPD nelas, sabe? Tem aquele embate, mas isso não vai pegar, e eu não estou conseguindo fazer essa comunicação. Você teria, assim, alguma dica para isso? Eu iria escutar o meu cliente, inclusive escutar as objeções, né? Tem uma pessoa que eu gosto sempre de citar no mundo organizacional, que é o William Ury, porque ele foi um dos grandes mediadores, ele resolveu casos bem complexos, inclusive que envolviam milhões. E então ele tem muita credibilidade, ele veio do mundo da negociação e ele costura algumas coisas com a CNV, e que então, assim, eu acho que o primeiro passo, e ele fala muito disso, numa negociação, né, quando o outro não está te ouvindo, é você ir lá ouvir e ouvir as objeções. Espera aí, o que impede esta pessoa de fechar este acordo comigo, ou de comprar isso daqui que eu estou vendendo, ou ainda comprar a ideia, né, do que eu estou vendendo? Porque às vezes o RH, por exemplo, é um grande vendedor de ideias, de projetos, e não necessariamente vender algo financeiramente. Mas escutar, o que te impede? E aí escutar com essa disposição de compreender. Nossa, olha só, pelo pouquíssimo que você trouxe, ai, que preguiça de mudar as coisas. Mudar dá trabalho, porque num primeiro momento pode dar uma impressão que está confuso, isso incomoda. Então as pessoas gostam do que elas já sabiam, porque isso traz segurança, isso traz calma. Ai, a Lígia precisando ir. Então, compreender, sabe? Perceber, poxa, o do lado de lá não é um ignorante, esses rótulos que às vezes a gente usa para explicar uma situação não ajuda, porque se eu vou conversar com a pessoa pensando isso, lá vem o resistente, lá vem o que está querendo atrapalhar a coisa. Não, lá vem um ser humano que, assim como eu, às vezes tem preguiça da mudança, porque isso vai ter uma curva de aprendizado, isso demanda energia, tempo, que muitas vezes as pessoas nas organizações estão se contando que elas não têm mais tempo. E aí chega um negócio aqui para entrar na minha agenda que, puxa, é zero prioridade para mim, porque isso aqui só me atrapalha, não me ajuda em nada. E aí escutar, sabe, essas objeções e legitimar, o que não significa concordar. E esse é o pulo do gato na empatia. Muita gente acha que se eu escutar para compreender, eu vou concordar. E eu posso escutar, compreender e discordar. Mas aí não de um lugar de não diálogo, mas olha, escutei, é verdade.
dá preguiça, tem uma curva de aprendizado, às vezes afeta a eficiência num primeiro momento, que até a gente fazer rápido um negócio que a gente está começando a fazer leva mais tempo do que o que eu já fazia antes. E ao mesmo tempo, você topa também me escutar? E aí, às vezes, a pessoa que foi escutada, ela vai ter mais abertura de escutar, porque, nossa, é isso, você me compreendeu, agora eu topo te escutar. Olha, então, tem tudo isso e, ao mesmo tempo, não é? Mas, nananana, e ao mesmo tempo, sei lá, com base nessas informações X aqui, faz sentido a gente acreditar que isso aqui veio para ficar. E, além do mais, tem uma consequência X aqui, né, da multa, que pode ter um grande impacto. Então, a gente quer cuidar disso daqui também, dessas consequências que a gente poderia ter, que a gente quer evitar. Aí a gente vai dialogando para, de repente, chegar num momento com a pergunta, talvez essencial da CNV, nesta intenção de cuidar de todos, que tem algo que a gente poderia fazer que endereça tudo isso ao mesmo tempo? Que suaviza a curva de aprendizado e que, ao mesmo tempo, se abre para o novo, que parece que veio para ficar, né? Ai, tem. Daria para você fazer um manual bem passo a passo? Ou daria para ter um sitezinho ali com campos de procurar? Porque a hora que eu tiver uma dúvida específica, eu jogo ali no procurar, aí eu vou aprendendo assim, sabe? À medida que eu preciso, e não eu parar meu dia aqui para fazer um monte de treinamento dessa tal de LGPD agora. Então, não sei, estou inventando aqui, né? Não é o meu contexto, mas lembrando dos dois pilares ali da CNV. Como que eu vou até o outro para compreender, que é a proposta da empatia, mesmo quando a minha opinião, a minha perspectiva vai ser diferente. E aí depois eu convido o outro de, ó, topa vir do lado de cá, compreender o que eu vim te falar, para a gente entrar em diálogo, mas ninguém impondo para o outro. É por onde eu caminharia aqui com base na CNV. Ajuda, Úrsula? Muito, Legal, que bom. muito obrigada. Obrigada a você por ter vindo em tempos de muita coisa na agenda. E aí, mais alguma pergunta por aí? E vale, tá, gente? Pergunta do tipo, mas isso daí vai servir para alguma coisa, já que o sistema, às vezes, né, como o Bruno trouxe, é um rolo compressor. Aliás, eu que pus essas palavras, tá? Para essa, às vezes eu falo assim, depende muito da autoconexão, da autoempatia, né? Que é o terceiro pilar que está ali. O que ainda faz sentido para mim? Eu, por exemplo, comecei a aprender CNV e depois de um tempo achei que não fazia sentido eu estar mais dentro de uma organização naquele modelo de a qualquer momento você pode ser mandado embora. Eu achei, não, isso daqui não tira o meu melhor desse jeito. Então, fiz um primeiro movimento de vou sair em nome de liberdade, de independência, de várias coisas. Mas depois eu comecei a me sentir incomodada, só fazendo coisas abertas, cursos abertos, que eu adoro. Mas escutando nos cursos abertos, mas lá na minha organização, você sabe, né? Você foi muitos anos de RH, tá difícil, me ajuda lá. E aí eu, assim como o Bruno, fiz um movimento de ir voltando, né? Claro que num outro papel, porque mesmo esses clientes que eu fico bastante, que sei lá, que eu tô lá toda semana, eu tenho uma outra relação com eles, não é uma relação ali de emprego, né? Não dependo deles para pagar minha conta do mês que vem. Então, tem uma outra relação que eu tenho mais facilidade de falar, opa, só até aqui, né? Agora é o meu limite, senão isso daqui vai soar para mim como violência, como desrespeito. Então, eu tenho essa liberdade de falar para um cliente, não, esta agenda eu não tenho, não preciso contar para ele que é porque eu vou, sei lá, na natação da minha filha, coisa que às vezes era mais difícil se eu estava dentro da organização, né? Eu falar que eu ia sair às 4 da tarde porque eu quero ver minha filha nadar. Hoje eu falo para o cliente, ó, não tenho agenda, já estou em outro cliente nesse momento.
Mas eu fiz esse movimento de reaproximação, porque eu sou muito grata ao mundo corporativo. Muito, muito, muito. Assim, me formou como profissional. Saí crua da uma faculdade, não sabia nada de gestão de tempo, gestão de orçamento, gestão financeira, não sabia nada de nada. Foi lá que eu aprendi muita coisa, de muito profissionalismo, de um uso de recursos, uso do tempo, de olhar para pessoas e ver talentos e ver habilidades. Então, assim, eu acho que tem muita coisa maravilhosa também ali, né? A necessidade de eficiência, por exemplo, o mundo organizacional dá um show, né? Às vezes, quando eu estou em clientes que estão com mais dificuldade de eficiência, que às vezes estão apostando tudo em propósito, eu falo, ó, vamos lá para o mundo corporativo tradicional e ver meta e ver objetivos claros, porque isso tudo é muito importante também. Então, eu gosto e eu me mantenho perto. Mas eu tenho outras pessoas que falam, ah, não, vou ficar de longe, vou trabalhar só com curso aberto. Eu sou psicóloga também, então eu teria a possibilidade de só ficar no consultório. Eu atendo casais com base na mediação. Mas eu adoro, então eu sempre deixo um tanto de agenda, esse tantinho aqui vai para o consultório, esse tanto aqui vai ficar para o mundo corporativo, porque eu quero contribuir para que esse mundo seja transformado e não precisa todo mundo sair. Porque, como o Bruno falou, não é realista, não vai dar para todo mundo sair, né? Inclusive porque tem muita organização fazendo coisa linda por aí, né? Então, queridas pessoas, vou aproveitar o presente da gravação para assistir a conversa no momento com calma, menos movimentação aqui na rotina da casa. Agradeço muito a oportunidade da escuta e espero encontrar vocês em breve. Também espero te encontrar em breve, Paula. Um beijo, querida. Gente, mais alguma perguntinha? Ou fechamos por aqui? E quem infelizmente chegou no horário das 7, depois, em algum momento, faz uma caminhadinha aí, escutando a gravação e os causos que eu contei lá. Mas eu estou à disposição, se tiver alguma coisa ainda aí. Raila, eu acho que você trouxe é muito legal nesse sentido de... Eu acho que aproveitar, né? Porque o que eu sinto hoje é isso. Rolou uma caminhada no corporativo, né? Aí aprendi uma porção de coisas, aí saí. E é engraçado como eu posso usar ferramentas do corporativo dentro vou chamar assim, não sei qual que é o nível da galera aqui, mas eu vou chamar assim, não quero ofender ninguém, mas é engraçado como eu posso usar ferramentas do corporativo dentro do espiritual dentro do corporativo, sabe? Então, isso é bem legal, né? E eu acho que um ponto que eu queria falar também, que eu acho que me forçou mais para sair no momento, também eu acho que era um outro nível de maturidade que eu tinha, é que a dificuldade que eu tinha maior, e eu acho que o que gera mais ruído assim na comunicação é justamente uma galera que está na liderança e tem pouco trabalho pessoal, tem pouco desenvolvimento pessoal. Então, é como se você quisesse levar uma ferramenta um pouco mais sofisticada, que nem é a CNV, e com todo respeito, uma galera muito chucra, assim, sabe? Tipo, o cara tem grana, mas não tem não desenvolveu essa capacidade de empatia, por exemplo, saca? Ou um cara que vem de um universo onde a dificuldade dele é muito diferente da dificuldade do resto de outras pessoas. É uma coisa que eu vejo bastante hoje, sabe? Uma galera que vem trazendo questões que é completamente fora da realidade de muitas pessoas, falando de coisas que são completamente alheias à grande maioria da população brasileira. E como conciliar isso, né? Às vezes, manter essa comunicação. Você quer passar alguma informação, ou você quer pedir alguma coisa, ou você quer trazer qualquer tipo de relacionamento, e como isso me gerava uma dificuldade, assim, né? Hoje eu consigo lidar melhor com isso, né? Eu consigo ver um cara hoje com grana, pouco conhecimento, e consigo perceber isso que é mais da hora. Você consegue perceber que é um personagem ali, você já consegue distinguir, você criou um espaço entre aquele personagem falando e a pessoa. É como se tivesse um garotinho lá assustado atrás e um cara grandão, todo machão, todo bravo, todo agressivo, né? Falando com você. Mas você sabe que ali é uma criança que não foi acolhida em algum momento e ele criou esse personagem para poder te agredir, né?
ou o poder dele, a grana dele, para poder gerar algum tipo de pressão sobre você, né? Eu acho que é o que me incomodava mais. Hoje eu consigo perceber isso, mas como eu disse, eu vim aqui porque hoje eu trabalho com a galera muito jovem e talvez eles não tenham essa facilidade que só o tempo me deu, é a rodagem. Quando eu tinha 24, eu não tinha a cabeça que eu tenho com 34, né? Eu não tinha a percepção que eu tinha com 34. Eu não conseguia perceber o personagem que estava falando. Hoje as pessoas ainda confundem o ator com o personagem, né? Então, hoje já consigo ter esse filtro de falar, isso aí é um personagem, isso aí não é o ator, saca? Então, acho que o que gera mais um desconforto para a galera que está começando, a galera que é mais jovem, eu acho que é justamente esse, né? De pegar esse ranço do cara, você tem que levar para o pessoal, né? Eu acho que o ponto mais delicado é esse. Quando vem uma fala agressiva e você leva para o lado pessoal, fala, puta, pegou. Né? Então, acho que é interessante criar esses mecanismos que você fala, mano, isso aqui, eu sei que ele tá falando, mas eu vou dar uma desviada aqui que eu não sei que não é para mim. Uhum. É bom você trazer esse comentário, Bruno, que assim, me dá a oportunidade de esclarecer um tema que muitas vezes é mal entendido, que é o poder da empatia. Às vezes, as pessoas acham que empatia é bom para o outro, né? Porque o outro vai receber empatia, vai ser compreendido. É também, é uma delícia. Todo mundo, em geral, adora quando encontra alguém por aí disposto a te ouvir, a te compreender, ao invés de te julgar, te criticar, né? Te dar bronca. É verdade, é uma delícia receber empatia. Mas quando a gente aprende a empatia e aprende, como eu mostrei, agora tem gente que não viu, né? Mas assim, o convite da empatia na CNV é a gente desenvolver um olhar para o que o outro está fazendo com duas perguntas essenciais. O que esse outro está sentindo quando ele faz isso? E qual é a necessidade que ele está tentando atender por este caminho? A necessidade é sempre bonita, porque as necessidades humanas são compartilhadas por todos. Ninguém tem necessidade de machucar o outro. Então, meu olhar não está aí. Embora, o que o outro está fazendo está me machucando, não estou negando isso. Mas, quando eu me pergunto qual é a necessidade desta pessoa, aí eu vou para esta camada. Talvez seja uma necessidade de reconhecimento, de valorização, de segurança, de pertencimento, de poder pessoal, que é uma necessidade de todos nós. Todo mundo gosta de ter esse gostinho num senso, né, de realização, de fazer um negócio, deu certo, pode ser o planejamento de férias que você faz. Fala, yes, deu tudo certo, funcionou, é muito gostoso. Esse senso de poder pessoal, de realização, de competência, de eficiência, tudo isso é muito legítimo. E aí eu consegui olhar para o outro nesta camada de, nossa, por trás daquele comportamento tem um ser humano, assim como eu, querendo reconhecimento, querendo valorização. Isto me protege, porque ao invés da minha explicação ser tem uma pessoa querendo atrapalhar minha vida, que é a nossa explicação clássica, não é isso. Aquele outro não acordou para atrapalhar minha vida, não é esta a necessidade dele. Pode ser o caminho que parece que ele está adotando, mas para cuidar de necessidades. Então, isso suaviza aqui. Nossa, olha, os seres humanos, assim como eu, fazemos coisas, às vezes, desastrosas, trágicas, para ter pertencimento, para ter amor, para ter valorização, para ter afeto, para ter sei lá mais o quê, confiança. E fazemos coisas também, às vezes, muito trágicas, quando a gente perde isso, quando a gente perde confiança, quando a gente perde parceria. Às vezes a gente vai ter comportamentos desastrosos para gritar a nossa dor, de assim, nossa, mexeu numa necessidade muito importante. E aí, mesmo que eu nem queira falar com a pessoa, se eu treinei esse olhar empático, isso me protege de pegar para mim, né? De achar que é pessoal, porque não é pessoal. Não é para mim que o outro está fazendo aquilo, ele está fazendo por ele. A gente sempre está fazendo por nós, para tentar atender alguma necessidade. Alguma dessas, né? Valorização, reconhecimento, é uma típica no mundo corporativo. Muita coisa danosa é feita por reconhecimento, especialmente num sistema em que diz só alguns vão poder ser reconhecidos, porque na base tem 5.000 funcionários e lá em cima tem 5.
Então, você vai ter que brigar por reconhecimento, porque não vai vir tão fácil. Por isso que também a CNV, de alguma forma, ela mexe um pouco no sistema, né? E não é à toa que esses clientes que eu citei aqui hoje, tirando o órgão público, já estão no movimento de menos hierarquia, de mais horizontalidade no modelo de gestão, porque aí, claro, tem muito menos violência quando você está num modelo menos hierárquico. Enfim, então, assim, mais coisas, mas dá para fazer coisas lindas também com jovens, bem jovenzinhos. Já tive gente de 15 anos em workshop meu, assim, dando show e aprendendo rapidinho ali. Que história é essa de empatia, de autenticidade? Então, é só, de repente, também a gente falar na linguagem deles, né? Mas dá super para atingir também todos os públicos. Tem gente fazendo trabalhos lindos com crianças, não é meu caso, eu faço só com as minhas duas aqui de casa, mas tem também movimentos de CNV em escolas, levando para crianças. Enfim. Gente, acho que é isso, né? Para alguns tem 40 minutos, para mim já tem 1h40, já estou precisando ir ao banheiro. Podemos parar por aqui ou tem alguém assim que guardou uma pergunta e não pode sair sem, senão vai sair achando que teve violência no nosso encontro? Não? Podemos parar por aqui. Então, eu estou à disposição, gente. Eu ainda sou acessível, tá? Não sei se um dia eu vou ser famosa, sabe? Daqueles que nem conseguem atender o Instagram. Eu ainda não sou, não. Então, se tiver perguntas, eu estou à disposição, que eu adoro essas perguntas, inclusive para ter oportunidade de desmistificar algumas coisas, né? Do tipo, empatia é bom só para o outro. Não, empatia é bom para a minha saúde mental. Se estamos falando de saúde mental nas organizações, a gente precisa de empatia mais do que nunca para proteger a nossa saúde mental, emocional, enfim. Então, ficaria aqui o resto do dia, mas estou à disposição para quem ficou com perguntas aí no privado, tá bom? Super obrigada. Sinto muito novamente pela confusão de horários, mas felizmente a autoempatia vai me permitir falar: não é tão grave assim. A gente supera e gravando a gente envia para quem perdeu o começo. Tá? Obrigada, te ouvir é gente. tão gostoso, a gente aprende tanto que eu que entrei às 19, esses 40 minutos aqui, valeu por 1h40, esse um aqui eu perdi, não importa. Né? Obrigada, Valéria. Cada minuto, cada segundo aí que você fala. Não se Que preocupe. bom. Que bom. Para quem quiser ficar mais perto, a Mita colocou aí, a Paula Cristina que abriu ali, mandou beijinho, é dessas que eu amo, que já fez um grupo, já fez o outro, tudo que eu abro ela vai. Porque isso aqui é um caminho, né? Não é uma técnica que a gente aprende um dia, é uma jornada. Então, é bom a gente ter companhia e seguir juntos. Então, tá bom, gente. Espero encontrar vocês mais por aí. Até. Bom jantar ou boa noite. Obrigado. A gente se fala, viu, Raila? A gente vai conversar. Tá joia. Até Tá mais, bom? então. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau.